Enquanto o mundo dormia na última madrugada da Primeira Guerra Mundial, o amanhecer de 11 de novembro de 1918 coloriu o céu com tons de cinza e dourado, como se prometesse paz. O orvalho brilhava nas trincheiras silenciosas e o vento frio carregava o cheiro de terra remexida e pólvora ao longe. Cada pássaro que ousava cantar naquele momento parecia desafiar a razão, porque agora, tão próximo do fim, ouviam-se tiros e explosões. Por entre a fumaça tênue do alvorecer, avançavam soldados, desalentados, mal alimentados e exaustos, sem saber que aquele dia seria o último. A névoa se espalhava como um véu sobre a paisagem da guerra, e ao longe, raios de sol surgiam sobre os campos cortados por crateras, dando a impressão de um mundo renascendo, enquanto paradoxalmente, mais morte era derramada sobre as linhas de frente. É nesse cenário poético e trágico que começamos nossa história. Eu sou o narrador, e aqui a história é contada sem máscaras, sem cortes e sem rodeios. Você está no História Sem Filtro. No interior da floresta de Copenhague, às 5h10 da manhã, os representantes da Alemanha derrotada e os aliados vitoriosos assinaram o armistício que deveria pôr fim à Primeira Guerra Mundial. De um lado, Ferdinand Foch, com seu olhar frio e implacável, não ofereceu apertos de mão nem palavras de reconciliação, apenas formalidade seca de quem vê o inimigo derrotado e exige a rendição total. Do outro lado do vagão estava Matthias Heisenberg, representante de uma Alemanha desmoralizada e faminta. A decisão estava tomada. A guerra acabaria às 11 horas da manhã. No entanto, a paz assinada ainda precisava atravessar 6 horas de espera para se tornar realidade. 6 horas em que a morte insaciável continuaria seu banquete. As ordens superiores eram claras: continuar atacando até o último segundo. O general John Pershing insistia que aceitar a rendição sem manter a pressão seria uma humilhação, e assim enviou seus homens para morrer numa guerra que, para todos os efeitos, já estava vencida. O exército de expedição americano sofreu mais de 3.500 baixas naquele único dia. Cada disparo, cada granada, cada morte acontecia sob a sombra irônica de uma paz já escrita, mas ainda não aplicada. O historiador Edward Kaufman descreveu aquela manhã com palavras duras. Foi uma carnificina tão desnecessária quanto inevitável, um eco amargo da arrogância humana diante da vida. Relatos pessoais trazem a tragédia à tona. George Livermore, oficial de artilharia da 92ª Divisão, recorda ter recebido ordens para lançar um ataque às 10h30 da manhã, mesmo sabendo que em meia hora a guerra terminaria. Pequenas cruzes sobre as lápides daqueles garotos negros que morreram uma morte inútil naquela manhã de novembro, escreveu. Um lamento que ecoa até hoje com o peso de vidas arrancadas de forma cruel e sem sentido. Enquanto políticos carimbavam papéis em vagões de trens luxuosos, soldados comuns sangravam no barro, mortos por balas disparadas por inimigos que, em seus corações, já não lutavam. Entre eles estavam jovens de 18, 19 e 20 anos, que escreviam cartas de despedida para suas mães na noite anterior, sem saber que seriam enterrados no dia da paz. Em muitos setores do fronte, os soldados alemães erguiam bandeiras brancas improvisadas, gritavam desesperados para que cessassem as hostilidades, mas foram ignorados. As ordens eram para avançar, para lutar, para morrer. A cada passo, a terra engolia sonhos, amores e futuros. Cada bala disparada nas horas finais da guerra mostra a crueldade da humanidade. A guerra não aceitaria ser deixada para trás sem um último banquete, e a lógica da guerra raramente respeita a lógica da vida. Em meio a essa história sombria, emerge a história de Harry Nicholas John Gunther, o nome comum, destinado a um destino extraordinariamente trágico. Gunther era filho de imigrantes alemães, nascido em Baltimore, e carregava em si o peso da culpa e do desejo de redenção. Rebaixado após uma carta crítica sobre as condições do exército, ele buscava desesperadamente provar seu valor.
Mas o relógio implacável da história já marcava seus últimos minutos. No setor de Chaumont, Devanne e Damaville, na França, Harry e seu pelotão receberam a ordem de avançar. À frente deles, soldados alemães, já informados do cessar-fogo, acenavam, gritavam para que parassem, mas Gunther não parou. Com a baioneta calada e olhos fixos, ele atravessou sozinho a terra de ninguém, disparou 2 tiros para o alto, talvez como um desafio, talvez como desabafo final. Às 10h59 da manhã, 1 minuto antes da paz oficial, foi atingido e caiu para nunca mais se levantar. A morte de Gunther ecoou como uma parábola cruel sobre a guerra, a de que até o último instante o ser humano pode ser incapaz de abdicar do orgulho, da violência e da ilusão de glória. Na lápide simples de Harry, não há menção de heroísmo, apenas a data, para que jamais se esqueça. 11 de novembro de 1918. Ele foi o último americano a cair, mas não foi o único mártir das horas finais. Augustin Trebuchet era um camponês do interior da França antes de se alistar. Seu mundo era feito de campos, estações, ritmos simples. Talvez ele jamais tivesse saído de sua aldeia se não fosse convocado pela guerra. Ele sobreviveu a Verdun e ao Somme, cada uma dessas batalhas consumindo gerações de jovens franceses, mas não Trebuchet. Ele resistiu. Na manhã de 11 de novembro de 1918, foi incumbido de levar uma mensagem, informar ao seu batalhão que após o cessar-fogo, uma refeição quente seria servida. Um gesto simples, quase irônico, sopa para celebrar o fim da carnificina. Augustin atravessava os campos encharcados de lama e de pólvora, talvez já sentindo o cheiro imaginário da sopa, sonhando com uma tarde sem tiros, quando o disparo solitário o encontrou. Ele caiu. Sua boca jamais pronunciaria a notícia que carregava. Seu corpo permaneceu esquecido, molhado pela chuva fina, até que alguém o recolhesse. O exército francês, constrangido, mentiu. Em seus registros, anotaram que Trebuchet morreu no dia 10, para não admitir que o mesmo, na aurora da paz, a França ainda matava seus próprios filhos. Seus olhos se fecharam minutos antes da história mudar. E na terra que o viu crescer, seu nome ecoa, não como de um herói, mas como de um homem comum, arrastado por forças maiores, devorado pela indiferença de um sistema que prometeu proteção e entregou ao abandono. George Edwin Ellison era, antes de tudo, um marido e um pai. Nascido em Leeds, na Inglaterra, era um mineiro, alguém acostumado a descer a escuridão, a viver entre pedras e sombras. Quando a guerra estourou em 1914, Ellison foi chamado, lutou em Ypres, no Somme, em Cambrai, viu a linha de frente mudar tantas vezes quanto mudou de farda. Sobreviveu às trincheiras podres, aos gases sufocantes, ao terror dos ataques noturnos. Em 11 de novembro de 1918, poucas horas antes da paz, recebeu ordens de patrulhar uma estrada nos arredores de Mons, na Bélgica, o mesmo solo onde os primeiros soldados britânicos tinham caído 4 anos antes. Não havia mais resistência organizada. A maioria dos alemães já recuava, cansada, derrotada, com bandeiras improvisadas tremulando. Mesmo assim, um disparo solitário, talvez de um jovem alemão tão perdido quanto ele, o atingiu. George Edwin Ellison morreu por uma patrulha sem sentido, sem testemunhas e sem glória. Quando a notícia chegou à sua casa, sua esposa e seu pequeno filho já tinham começado a pendurar fitas brancas na porta, celebrando o fim da guerra. Eles não sabiam que, para George, a guerra não terminaria com sinos, terminaria no barro e no silêncio. Hoje, seu túmulo repousa no cemitério de Saint-Symphorine, ironicamente, próximo de John Parr, o primeiro britânico morto na guerra. Do começo ao fim, 2 lápides separadas apenas por alguns metros de terra, e 4 anos de sofrimento desnecessário. Esses homens, como Gunther, representam as últimas vítimas, não de um inimigo, mas do tempo. Vítimas de minutos desperdiçados, de ordens insensatas, da absurda distância entre comandantes e comandados. Nomes apagados pela história grande, mas imortalizados em sua melancolia eterna.
Essas histórias não são exceções, elas são a regra esquecida do dia 11 de novembro. Homens caíram como folhas secas, varridas por um vento cruel, incapazes de compreender que o fim já os aguardava, frio, silencioso e impiedoso. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your... Quando o relógio bateu 11 horas, o mundo congelou. As armas cessaram. As explosões silenciaram. O eco dos tiros morreu nos campos encharcados de sangue. Soldados emergiram de suas trincheiras, olhos vazios, rostos pálidos, como fantasmas caminhando entre escombros. Alguns riram, outros choraram. Muitos apenas se sentaram no chão, sem saber o que fazer. Um sargento britânico escreveu em seu diário: "A paz chegou, mas ela nos encontrou vazios, sem lágrimas e sem alegria. Éramos sobreviventes de algo que nunca deveria ter acontecido." O saldo do dia foi terrível. Mais de 11.000 mortos, feridos ou desaparecidos apenas no dia 11 de novembro. 11.000 destinos arrancados nas últimas horas de uma guerra oficialmente terminada. Esses homens, mortos após o armistício ser assinado, foram vítimas não da guerra, mas do orgulho humano, da burocracia, da sede por poder, da sede por pequenas vitórias inúteis. A Primeira Guerra Mundial ficou conhecida como a guerra que acabaria com todas as guerras, mas naquele último dia ela ensinou uma lição amarga. Mesmo quando a paz é declarada, a morte se recusa a partir de mãos vazias, e no silêncio do pós-guerra, suas vozes ecoam, não como gritos de glória, mas como sussurros de luto, uma lembrança eterna de que a paz, quando atrasada, custa caro, custa vidas, custa almas. Harry Gunter, Augustine, George Ellison e milhares de outros que nunca tiveram seus nomes inscritos em monumentos. Eles são os mártires do absurdo, os fantasmas do instante final, as testemunhas de uma verdade incômoda. A guerra não termina com palavras, termina apenas quando a morte se sacia. Bem, se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal se já não for inscrito. Curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais conteúdos como esse. Seu apoio é muito importante para que continuemos trazendo vídeos como esse, que dão muito trabalho. Comente o que achou da história de hoje e diga para nós sugestões de vídeos futuros. Eu sou o Narrador e esse foi o História Sem Filtro. Até o próximo episódio.